Olá, estamos no ar. O Notícias de Fortaleza hoje recebe a Nádia Santos, gerente de normatização da AGFIS. Nosso assunto é a legislação que regulamenta direitos do consumidor e a fiscalização que a AGFIS faz em cima disso. Olá, Nádia, tudo bem? Oi, tudo bem, Luiz? Nádia, o que é a AGFIS, né, que é a agência, é a agência, né, de fiscalização de Fortaleza, tem a ver com o direito do consumidor? Olha, a AGFIS, ela hoje é o órgão responsável, né, por fiscalizar as práticas irregulares que os fornecedores, né, podem praticar contra o consumidor. Mas isso não seria papel do PROCON, por exemplo? Tem muita essa dúvida, Então, né? E realmente, assim, como o direito do consumidor, ele é concorrente, digamos assim, então, tanto o Estado como o município, como a União, eles fiscalizam, então existem vários órgãos que fazem esse papel, né? O papel da AGFIS é um pouco diferente do PROCON, né? O PROCON, ele é um órgão que auxilia a Justiça nessa fiscalização, é um procedimento completamente diferente do nosso, né? Mas a AGFIS, ela também tem essa competência e, normalmente, inclusive, a AGFIS, ela trabalha muito em parceria também com o PROCON aqui em Fortaleza. Por exemplo, o PROCON seria mais no âmbito administrativo, né, de resolver algumas coisas que teve, digamos, o direito do consumidor foi violado, né? A AGFIS, ela fiscaliza mais as empresas, os fornecedores, de que forma ela está fazendo essa relação de compra e venda, de consumo, de prestação de serviço? Porque, na verdade, o PROCON, ele tem o poder, assim, de fazer uma conciliação, digamos assim, né? Então, o consumidor, ele procura o PROCON para tentar resolver o problema dele ali com alguma empresa de forma conciliadora, né? Quando aí não consegue aquilo no âmbito do PROCON, aquilo ali vai para a Justiça. E a AGFIS, ele já procura quando ele quer uma ação mais efetiva, certo? Assim, então, tem que ser uma coisa do momento. Eu tive meu direito ali violado, né? Então eu ligo para a AGFIS já logo está lá no estabelecimento e ela já faz de imediato, constatando a infração, ela já faz uma autuação, né? Então você já naquele momento já é autuado, não tem aquela possibilidade, digamos assim, de um acordo entre as partes, é um procedimento bem diferente. E a AGFIS, ela fiscaliza o consumidor também ou não? Existe isso? Ou é mais o fornecedor? Não, a gente fiscaliza realmente o fornecedor, certo? Certo, entendi. Seria mais ou menos isso aqui que a gente vai colocar na tela? Vamos aqui para a nossa tela. Talvez a gente tenha aí casos frequentes, mas talvez esse não seja o nome, né? Talvez sejam os casos que mais geram dúvidas, né? E que a AGFIS, de certa forma, vai lá, fiscaliza, olha se está, né, o procedimento está correto, né, se essa relação de serviço prestado está correta, está respeitando o que diz o direito do consumidor, né? Aliás, hoje é o Dia do Consumidor, né? Isso, é o Dia do Consumidor, exatamente. 15 de setembro. 10% em restaurantes, né? É um assunto até um pouco polêmico, né, para quem, frequenta restaurantes e tal. Eu vou até pedir aqui a tela cheia para a gente ver aqui direitinho, para o consumidor que está em casa ver direitinho. 10% em restaurantes. O consumidor é obrigado a pagar isso? Não. O consumidor ele não é obrigado a pagar esses 10%, certo? Inclusive, o restaurante ele tem a obrigação de informar isso para o consumidor, certo? Então, assim, o princípio é aquele de que o restaurante ele não pode passar para o consumidor a remuneração do empregado dele, certo? Então, entendi. Por isso que é opcional. Então isso não deve vir na conta, né? O consumo do produto, aí embaixo tem 10%, aquilo ali o consumidor não tem... Ele pode até vir na conta, desde que ele seja informado que aqueles 10% é opcional, né? Ele tem que informar aquilo ali já no cardápio, ele já tem que informar. Entendi, ele não é obrigado a pagar. E-commerce, né? Site com descrição de produto, formas de pagamento, o que seria isso exatamente? O e-commerce é aquele comércio eletrônico, né? Tudo que é vendido pela internet. Então, os sites, eles têm a obrigação de passar a descrição toda do produto, né? E informar para o cliente não só o preço, mas quais são as formas de pagamento. Enfim, se for de forma parcelada, se vai ter alguns juros embutidos naquilo.
Então, é toda informação sobre o produto que o e-commerce ele tem que passar. Uma dúvida, a GFIS, ela fiscaliza apenas os sites, né, de comércio eletrônico de Fortaleza? Ou, por exemplo, a Nádia faz uma compra de um site americano, ou chinês, ou europeu, e não tem, respeitando essa determinação? Quem tem que fiscalizar são os órgãos do país, do site, ou o consumidor que se sentir lesado em Fortaleza, né, e comprar de sites de fora, pode também denunciar pela GFIS? Não, aí já é uma outra jurisdição, Certo. né? A gente não tem jurisdição sobre os sites que são de fora. Então, ele teria que procurar realmente aquele site no país de origem. No caso do site, ter a descrição do produto, seria exatamente tamanho, o que é que ele faz, o que é que vem dentro da caixa, por exemplo? Exatamente. Tudo isso bem detalhado, né? Isso. Entendi. Ele tem direito de troca nessa questão por exemplo, o site se recusar a trocar o produto, ele também pode denunciar? Pode sim, inclusive tem essa peculiaridade, né? As compras que são feitas à distância, e aí não só por site, mas por telefone, por aplicativo, né, de conversa, todo esse tipo de compra, você tem o direito de se arrepender, né? O direito de arrependimento. Sei. Então, você tem 7 dias a partir da data que você recebe o produto para devolver aquele produto. É uma obrigação do fornecedor receber o produto de volta e te devolver o dinheiro. Entendi. Aquilo que você pagou. Além disso, aí é uma política, tem a política de troca, né, dos sites, assim. E como você comprou sem ver o produto, então você tem esse direito também de fazer a troca do produto. Ou pelo menos não pegou no produto, né? Não experimentou. Muitas vezes uma camisa, às vezes as pessoas vão na loja, né, Nádia? Experimenta a camisa e antes de experimentar, vê a camisa, que legal, bonita, experimenta e não gosta, né? Imagina comprar pela internet, Verdade. né? Tem muita gente que tem esses problemas. Formas de pagamento, que seria isso exatamente? Maquineta de cartão de crédito, dinheiro. Como o consumidor deve saber exatamente como ele vai pagar? Isso, como ele vai pagar e assim, e se ele pagar, ele escolher um método de pagamento, o que é que ele vai pagar a mais por ele escolher aquele método de pagamento, né? Isso também tem que ser informado. Porque assim, é uma coisa também que as pessoas têm muita dúvida. Se eu aceito cartão de crédito, né, eu posso ter um preço diferenciado para o produto? Então, sim, a empresa ela pode cobrar a mais por ela estar aceitando com cartão de crédito, porque isso gera um custo maior para ela, mas ela tem que ser informada, certo? Entendi. No caso, aí eu não sei se você seria a pessoa adequada para me responder, mas eu tenho uma curiosidade. Alguns estabelecimentos, eles vendem no crédito e vendem no débito. Outros apenas no cartão de débito, né? É possível o estabelecimento vender apenas no débito e não vender no crédito? Sim, ele pode fazer essa escolha, né? De só fazer a venda, inclusive só a dinheiro, né? Também pode fazer a escolha de vender só no débito, ele não é obrigado a aceitar os dois. É importante, assim, que se ele aceitar qualquer uma dessas formas de pagamento, ele não pode te dizer que tu tem um mínimo para consumir, né? O pagamento mínimo, ele não pode exigir isso. Se ele aceitou um cartão de crédito ou de débito, você pode comprar qualquer produto de qualquer valor usando essa forma de pagamento. Então ele não pode, por exemplo, dizer, eu vendo esse produto, na mesma loja isso, eu vendo esse produto no crédito, mas esse aqui é só no débito. Não pode fazer isso, né? Não. Na mesma loja, ele tem que vender sempre. Se ele aceitar uma das formas de pagamento, ele tem que aceitar para qualquer coisa. Certo. Precificação de produtos, né? Valor e detalhes sobre o item. Aí entra essa barra propaganda enganosa. O que é que seria exatamente uma propaganda enganosa? Como é que o consumidor pode identificar isso e denunciar? Então, a propaganda enganosa é aquela que te leva ao erro, certo? Por exemplo, existem algumas situações que a empresa oferece uma promoção, né? Compre 3, pague 2, por exemplo. Então, mas aí o preço do produto, a unidade, vamos supor que a unidade do produto é R$10. Ele está te vendendo 3 para tu pagar 2, certo? E aí, esse preço, ele tem que obedecer àquele preço da unidade. O preço total tem que obedecer ao preço da unidade. Ele não pode te
enganar e colocar aquela promoção e colocar um preço diferente para o produto para parecer que você está pagando menos. Entendi. Né? Então ele tem que obedecer o valor proporcional do produto, da unidade do produto. Entendi. Porque muitas vezes quando coloca no pacote e aí o cliente, né, ele não vai fazer o cálculo. Que eu dei a ideia dos R$10 é um cálculo simples. Tá. Mas sendo um outro número, às vezes até quebrado, o cliente ele não vai ter essa percepção de fazer esse cálculo, de saber se aquilo que ele está pagando é realmente vantajoso para ele. Entendi. Tá, prestação de serviços, academias, empresas de turismo. Como se denuncia uma academia, empresas de turismo? Que tipos de violações, né, de relação de consumo, de prestação de serviço existem? Olha, assim, normalmente academia e empresa de turismo, elas são mais denunciadas pela questão contratual. Na hora de um cancelamento, eles cobrarem algumas taxas abusivas, certo? Do cliente. Por exemplo, você faz o velho plano anual, né? Tem muita gente que paga academia e paga, vou pagar logo o ano inteiro porque eu tô decidido a entrar em forma, né? Vou acordar cedo para treinar. E aí começa a desanimar e só usou 2 meses. Tem mais 9 meses, aliás, desculpa, 10 meses para treinar, né? E aí desistiu. Como é que é feito esse rompimento aí de contrato? Tem que ver as cláusulas. Cada um pode fazer. O que a academia não pode fazer, por exemplo? Então, assim, é bem da interpretação do contrato, certo? As partes, obviamente, são livres para acordarem, né? Mas não pode existir dentro do contrato uma coisa que te onere de forma excessiva, né? No caso do cancelamento, isso não pode ser injusto para você, né? Para o cliente. Então, se o cliente, né? Se o consumidor ele se sentir lesado, por exemplo, na hora dessa quebra contratual, ele pode procurar a GFIS, certo? E denunciar, porque aí a gente vai analisar o contrato e o que foi pedido pela academia, né? Sim. De forma abusiva, por exemplo. Aí entra a questão da prestação de serviço em si, né? Que a prestação ela tem que ser satisfatória. Então, se tiver alguma coisa que o cliente não está tendo acesso, né, alguma aula, algum tipo de aula, porque, enfim... não estava claro, né? Isso. O importante é que isso esteja claro para o cliente, né? Que ele saiba exatamente o que é que ele está comprando, o que é que ele tem direito, o que é que ele não tem, né? O fornecedor tem que ser bem objetivo com relação a isso, né, Nádia? Isso é um princípio básico, né? No direito consumerista é justamente isso. É de que tudo que você vende, né, de serviço ou de produto, ele tem que ter a informação clara para que você, consumidor, possa optar de forma né, verdadeira e real sobre o que você quer consumir. Entendeu? Então, todas as informações elas têm que ser claras, não pode ter nenhuma questão dúbia para o consumidor. Uma curiosidade, durante a pandemia, né, a gente teve muito problema de cancelamento de voo, de pacote turístico vendido, né, para o período que se passou a pandemia. Aconteceram muitas denúncias com relação a empresas de turismo, a GFIS recebeu bastante ou não houve uma alteração? Olha, para ser bem sincera, assim, a gente não teve esse dado de forma... ainda concreto, um levantamento sobre isso, né? Sobre a questão dos voos, né, de alteração. Sim. Ainda não. Com relação aos contratos, né, porque os velhos asteriscos, né, Nádia, são cascas de banana, para quem não lê atentamente. E é justamente isso que a gente estava falando, sobre a clareza de saber o que está comprando e quais são, digamos, os seus deveres com relação àquilo ali, né? A empresa pode colocar o asterisco? Não, mas tem um asterisco. Isso é possível? A gente vê muito em propaganda de TV, por exemplo. O asterisco ele é possível. O que não é possível é uma letra com um tamanho assim, tão reduzido que você não consegue até enxergar, né? Entendi. Sobre contratos, qualquer contrato que eu tenha que assinar com algum fornecedor, eu tenho que ter em mãos esse contrato antes de assinar para eu poder fazer a verificação e saber se eu concordo ou não com aquele contrato. Mas sim, ele não pode ter letras pequenas, ele não pode ter, por exemplo, um fundo da mesma cor da letra, né? Para que isso não atrapalhe justamente a visualização pelo consumidor.
Agora, algo que muita gente tem dúvida e utiliza bastante, né? A gente tem o sistema de Zona Azul em Fortaleza, que é muito claro, né? Baixa o aplicativo, faz ali a compra do cartão, né? Determinada hora, dependendo do local que você parar. A MC, inclusive, teve aqui há um tempo atrás explicando como é que funciona essa questão do estacionamento da Zona Azul em Fortaleza. E aí, estacionamentos particulares, né? Tem essa questão da hora fracionada, regras de pagamento. O que, na verdade, eu acho que a grande dúvida do consumidor ele entra, né? E a hora é R$6, certo? Ele gastou 1h15, ele paga 12 porque entrou na segunda hora, ele fica com um banco de horas nesse estacionamento, ele só tem que pagar o que ele usa. Enfim, são essas dúvidas que eu acho que quem está em casa assistindo agora precisa saber como é que o estacionamento está atuando, né? E ele está lesionando o dono do veículo ou não. Estacionamento, a gente inclusive teve operações específicas para isso, para fiscalizar, né, essa cobrança de estacionamento, porque realmente é um tema não só polêmico, como um tema que as pessoas têm muita dúvida. Isso foi esse ano, essa operação? Essa operação foi ano passado. Certo. Mas no centro da cidade, muito né? No centro. A concentração de estacionamento é muito grande. Exato. E aí a regra é a seguinte, eu posso cobrar a primeira hora, né, de forma integral. Certo. E aí, passada essa primeira hora, eu faço a cobrança de 15 em 15 minutos. Certo? Se eu usei de forma 12, proporcional. 15, certo. Isso. Eu usei 12 e pago 15 minutos. Valor proporcional ao valor da primeira hora, é isso? Isso. Se eu usei 1h20, por exemplo, né? Eu vou pagar a primeira hora cheia e esses 20 minutos aí eu vou pagar primeiro esses 15 minutos que eu usei cheio, mais os outros 15 minutos. Seria, digamos assim, 1h30, certo? Entendi. De forma proporcional. Então, esses 15 minutos, ele tem que ser calculado de acordo com aquela hora que me foi cobrada, né, no começo, Entendi. Na primeira hora. Mas a obrigação é essa, né? Eu não posso passar 1h15 no estacionamento e pagar 2 horas de estacionamento. Ou 1h30. Isso, porque não foi o que eu utilizei. Entendi. Agora, se a pessoa passa menos de 1 hora, aquela primeira hora já é obrigatória? Por exemplo, passei 40 minutos, eu tenho que pagar os últimos 15 minutos? Aí sim. Aí realmente essa primeira hora ela é considerada ali a partir do teu... você tem ali, né, em caso de shopping, por exemplo, você tem 20 minutos para fazer da tolerância. Certo. Os outros estabelecimentos, eles te dão 10 minutos, são obrigados a te dar no mínimo 10 minutos de tolerância. Por exemplo, estacionamentos no centro, por exemplo? Isso. Entendi. Aqueles que não são em shopping center, eles têm que te dar no mínimo 10 minutos de tolerância. Eu não sabia disso. Isso, é obrigado. Certo. Então, assim, eu passei daquele tempo, né, desse tempo de tolerância, aí eu sou obrigada a pagar 1 hora inteira. 1 hora, mesmo que passe 15 minutos. Isso. Entendi. Certo. Black Friday. Tá chegando em novembro, né? Tá Geralmente perto. tem a Black Friday. Aí tem a verificação de aumento de preço sem justificativa no período anterior à data de promoções. Quer dizer, o produto é R$100, mas vai vir a Black Friday, eu vou aumentar uma semana antes para 180, né? Quando chega a Black Friday, eu dou R$90 por ele e digo que dei 50% de desconto, quando na verdade diminui R$10, 10%. É mais ou menos isso que a GFIS fiscaliza, Nádia? É exatamente isso. E, inclusive, essa ação ela é feita em parceria com o PROCON, né? Porque o PROCON ele tem um estudo de preço, inclusive dos sites, durante o ano todo. Na época da Black Friday, eles também fazem uma operação, né? Que eles verificam alguns produtos que são historicamente mais comprados nessa época, nesse período. E eles fazem esse estudo e eles nos informam, olha, que tal site, eles fizeram propaganda enganosa, eles aumentaram o preço aqui sem justificativa, porque assim, o fornecedor ele tem direito de aumentar o preço, né? Existe a livre concorrência, Sim, ele coloca claro. o preço que ele quiser, mas ele não pode, sem justificativa, fazer esse aumento abusivo. Entendi. Para enganar o consumidor depois, né? Entendi. Aí vocês fazem fiscalizações nas lojas. Em período antes, vocês vão até as lojas e olham como é que estão os preços naquele momento, é isso? Exato. Lojas e sites.
também. sites também, Isso. na internet, né? E as datas comemorativas, né? A gente tem bastante durante o ano. Dia das Mães só perde para o Natal é o grande campeão, também está chegando, ainda tem o Dia das Crianças, né? Dia 12 de outubro também se vende muito. E como é que é feita essa fiscalização para Então, proteger o consumidor, né? Nesses períodos a gente intensifica porque realmente a nossa demanda aumenta, certo? É o período, essas datas comemorativas a gente recebe mais denúncia, então a gente também intensifica a fiscalização aí nesses períodos para que a gente evite, né, enfim, esses tipos de... Vocês colocam ações. mais pessoas nas ruas? Vocês já têm um mapeamento assim dos principais comércios, onde tem maior número de denúncia? Vocês fazem isso? Isso, a gente faz operações, por exemplo, Dia das Crianças, a gente sabe que quem mais vai vender são as lojas de departamento, loja de brinquedos, né? Sim. Então a gente intensifica aí nesse tipo de loja. Páscoa, né? Supermercado, as lojas de chocolates, aí a gente faz um trabalho bem específico Entendi. das datas mesmo comemorativas. Eu imagino que o Natal deve ser muito difícil, porque o Natal se compra de tudo, É né? tudo, Para exato. todas as idades, né? É a data que mais se vende. E aí tem uma mega operação da AGFIS, né? Com relação a isso. Isso, tem sim. Na época do Natal, então a gente percorre praticamente todo tipo de comércio. Certo. Como é que o consumidor pode observar práticas abusivas? Nem sempre ele foi uma vítima daquilo, mas ele consegue observar alguma prática abusiva. Qual seria a dica da AGFIS para isso, né? Ele se tornar um fiscal também, né, dos seus direitos. E também aí já entra dentro dessa pergunta, né? O consumidor, por exemplo, o Luiz, né, viu a Nádia sendo lesada. Eu posso denunciar pela Nádia? Pode sim, pode e deve, né, Luiz? Certo. Inclusive, o direito do consumidor, ele tem essa nuance, né? Ele é um direito que ele atinge uma coletividade, não só uma pessoa, muitas vezes, né? Se for um problema, por exemplo, num produto, aquilo ali vai atingir várias pessoas. Então, você observando, né, que alguma coisa ali, alguma propaganda enganosa, alguma pessoa reclamando que não conseguiu adquirir o produto pelo preço que foi divulgado pelo estabelecimento, é importante sim que seja denunciado, porque aquilo ali pode atingir você também. Depois, né, um outro dia, enfim. E como é que, ao entrar numa loja, eu posso observar uma prática abusiva? Olha, assim, tem muitas infrações. Dá dica, sempre o consumidor ter essa visão de um fiscal, sabe? Eu acho importante, é uma ajuda que você dá à sociedade até. Sim, o que a gente observa assim, facilmente em Sim. qualquer loja, a questão do livro, né, do consumidor, ele tem que estar exposto em local visível, de fácil acesso. A questão da precificação é realmente Básico, algo né? básico e que as lojas, elas sempre tendem um pouco aí a esconder isso, acho que por conseguir algum tipo de vantagem nisso, né? Então, verificar as vitrines, se as vitrines estão com preço exposto. Entendi. Se dentro da loja você consegue verificar o preço nas etiquetas, sem precisar estar perguntando para um vendedor. Entendi. Certo? Porque isso muitas vezes constrange o consumidor a comprar, né? Então, por isso que isso é considerado Entra assim, achando infração. acha que é um preço, chega lá e esse valor eu não posso. E sai, né? Isso. Realmente tem razão. Eu estou conversando aqui com a Nádia Santos, ela é gerente de normatização da AGFIS. E para quem não sabe, a AGFIS, que fiscaliza, né, tudo que tem aí na cidade praticamente, ela também fica de olho nos direitos do consumidor, o consumidor que pode ser lesado num possível contrato de serviço, prestação de serviço ou até mesmo compra e venda. A gente vai fazer um intervalo, mas daqui a pouco volta, não sai daí. Estamos de volta. Eu lembro a você que é possível acompanhar a TV Terra do Sol de qualquer lugar do mundo pela internet. Basta acessar fortaleza.ce.gov.br e assistir a programação em tempo real. Aqui a gente continua conversando com a Nádia Santos, ela é gerente de normatização da AGFIS. Nádia, quando você encontra uma empresa que acabou infringindo as regras, né, prejudicou o consumidor, como é que ela é penalizada?
Olha, assim, primeiro é importante dizer que para microempresa, empresa de pequeno porte, o microempreendedor individual, a gente tem um procedimento diferente. A gente Ah, primeiro, é? Ah, isso, uhum. primeiramente a gente faz uma fiscalização orientativa, né? Então a gente dá uma notificação para ele, informando qual foi a prática abusiva que a gente encontrou ali, a prática ilegal, e concede um prazo para ele se regularizar, certo? Uhum. Então, primeiramente, a gente faz essa primeira visita orientativa. Após esse prazo, a gente retorna para verificar se ele consertou, né, o que estava irregular na loja dele, no comércio dele. Entendi. Sendo feito isso, ok, o processo é arquivado. Se a gente verificar que ele ainda continua infringindo algum tipo de regra, aí a gente autua, né? Lavra um auto de infração, que aí sim contém algum tipo de penalidade. Esse outro procedimento de lavratura de auto de infração para outras empresas já é feito na primeira vistoria. Se a empresa for grande, por Isso, exemplo. O que é se uma for. empresa grande e o que é uma empresa pequena? Ah, Depende toda do aquela- CNPJ, é isso? Toda aquela que não se classifica nessas três que eu comentei, certo? Todas as Entendi. outras, limitada, né, SA, Certo. essas são empresas que estão sujeitas São logo. grandes, né? E aí vai desde dinheiro, assim, tipo multa em dinheiro, até o fechamento da loja, isso Isso. acontece? Como é que é? Exato. Tem a legislação, ela prevê, né, tanto multa, apreensão do produto, a inutilização de algum produto, a interdição da atividade, a questão da cassação até da licença daquele estabelecimento para funcionar. Então a lei ela é bem rígida. Do É, né? consumidor. E o consumidor tem que ficar de olho nisso, né? Porque ele não pode ser prejudicado nunca. E vamos acompanhar então uma reportagem feita com o Procon, também em parceria com o Procon, para entender mais ainda essa relação de compra e venda de produtos e serviços. Algumas pessoas nunca tiveram problemas com compras ou serviços contratados. Felizmente, não passaram por essa dor de cabeça, mas dizem que, se precisar, recorrem aos órgãos de defesa do consumidor, como o Procon Fortaleza. Tem que correr atrás, né? Pra saber onde é que resolve, né? Tem que ir atrás, pelo menos tentar, né? O direito, né, do consumidor sair em busca, né, dos seus direitos. O Brasil possui uma das legislações mais avançadas do mundo, que protege o consumidor de abusos por parte das empresas. O Procon Fortaleza recebe as denúncias e cabe à Agência de Fiscalização de Fortaleza e, em campo, verificar se os estabelecimentos estão cumprindo a legislação. Ao receber as denúncias que precisa de fiscalização de campo, nós encaminhamos para a Agência de Fiscalização de Fortaleza, a GEFIS, para que proceda a fiscalização em campo. Então, a GEFIS é responsável pela execução da fiscalização oriunda das demandas que chegam aqui no Procon Fortaleza. O Procon Fortaleza oferece vários canais de denúncias. Nós temos o aplicativo Procon Fortaleza. Através desse canal, o consumidor pode gravar vídeos, tirar fotos e nos enviar. Também temos o nosso portal, que é o www.fortaleza.ce.gov.br, no campo Defesa do Consumidor. Ele vai lá no Denúncia. O telefone 151, nossa central de atendimento, de 8 às 17 horas. E se ele também quiser denunciar presencialmente, ele vai ter que agendar através do mesmo portal, ou para a sede, ou para um dos nossos núcleos, nas secretarias regionais 4, 5 e 6, e a partir do dia 21, nos VaptVupt da Messejana ou Antônio Bezerra. É isso aí. Nádia, como o Procon e a AGFIS, eles se complementam. A gente chegou a conversar sobre isso no último bloco, mas como é que, digamos, tecnicamente isso funciona? Como é essa parceria interna mesmo? Então, o Procon ele tem acesso ao nosso sistema, o Fiscalize, certo? Então, toda demanda lá que chega para eles, que eles verificam que seria mais interessante que a AGFIS fosse fazer essa fiscalização, eles inserem já no nosso programa a demanda, e aí já com todas as informações que foram repassadas para eles, né, para ele do consumidor, e aí a gente faz essa fiscalização e retorna com a resposta para eles.
Entendi. E como é que as empresas que não querem vacilar nisso, não querem ser autuadas, não querem pagar multa, de repente uma pessoa que está abrindo um negócio agora não entende muito bem disso, como é que eles podem se informar e estar dentro dos padrões, dentro da lei, né? Esse trabalho de informação e educativo, ele é feito pelo PROCON. Então, ele tem alguma dúvida de como ele deve proceder no comércio dele, ele pode procurar o PROCON, que eles fazem esse auxílio, né? Basicamente de legislativo. Aí. Entendi. A gente viu na reportagem que o PROCON também falou nessa relação de compra e venda, na parceria com a AGFIS, como é que funciona tudo isso. A gente tem um aplicativo, né? O Fiscalize. É isso? Fiscalize Fortaleza. Pronto. A gente vai fazer um intervalo agora, mas no próximo bloco a gente vai conversar sobre esse aplicativo e também sobre o passo a passo na internet, como é que você, consumidor, pode fazer uma denúncia se você se sentir lesado. Pode denunciar, sim, a AGFIS de Fortaleza. Vamos ao intervalo e voltamos logo em seguida. Estamos de volta. O Notícias de Fortaleza trouxe a Nádia Santos, gerente de normatização da AGFIS, para falar sobre a fiscalização feita em cima das relações de consumo e o cumprimento da legislação que protege o consumidor. Nádia, como é que o consumidor pode denunciar se sentiu lesado? O que é que ele faz? Como é que ele procura a AGFIS? A AGFIS hoje conta com 3 canais, certo, de denúncia. O Fiscalize Fortaleza, que é um aplicativo que é disponível tanto para Android quanto iOS. Certo. A gente tem um site também de denúncia, que é o denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. Certo. E temos também a central, né, telefônica 156, que recebe também todas as demandas direcionadas lá para a AGFIS. Então, dentre esses 3 canais, muita gente gosta da internet, né? Tá sempre navegando ali. Boa parte da população tem esse acesso à internet. E aí eu quero vir aqui para o telão. Vamos lá, vamos mostrar. Mostra lá o aplicativo. Esse aí é o aplicativo Fiscalize Fortaleza? É essa a cara dele? Isso, exato. Então é bom o consumidor ficar de olho. Pode até encher aí a tela, que a gente chama, para poder o consumidor não baixar o aplicativo errado. Gente, é esse aí, é a Agência de Fiscalização de Fortaleza da AGFIS, tem o Fiscalize Fortaleza, onde você pode fazer, entre as denúncias, né, tem a do consumidor, mas tem várias outras. Eu lembro que da primeira vez você veio aqui e falou sobre poluição sonora, né? Isso. Então, baixou o aplicativo, você já se sente um pouco mais protegido. Depois que baixou o aplicativo, vamos lá para aquela página que a gente pode cadastrar a demanda, né? A gente tem aqui um navegador fantasma que mexe tudo aqui para a gente, Nádia. Selecione e aí você seleciona, no caso aqui que a gente está conversando, é de defesa do consumidor, é isso? Exato. Vai lá, clica lá para ver o que é que acontece. Você vai, defesa do consumidor, no próximo e aí você, quem devemos fiscalizar. Nesse caso aí, o que é exatamente? Então, você vai fornecer aí os dados da empresa, né? Do fornecedor que te trouxe algum tipo de lesão. No caso, a nota fiscal possui esses dados, né? Sim. Você vai lá, preenche. Se você não chegou nem a adquirir o produto por Sim. algum motivo, né? Ou serviço, você pode colocar o nome fantasia também. Às vezes você procura na própria internet, você consegue os dados, maiores dados também da empresa. Ou simplesmente, como a gente fez aí agora, não conheço o responsável pela ocorrência. E vai e segue, né? Isso. E aí precisamos de algumas informações para gerar a demanda. Nádia, qual a importância de ser o mais preciso possível? A importância de ser o mais preciso possível é para a gente ter a certeza de que a gente foi lá no estabelecimento correto, fazer a verificação daquilo que te lesionou, né? Porque se você não descrever bem direitinho o que aconteceu, a gente vai no estabelecimento sem saber exatamente o que foi e pode até verificar alguma outra prática e não aquela que você sugeriu na sua demanda, né? Então é importante também, inclusive, hora e data da ocorrência é bem importante. Se for uma infração que você sabe o horário que ela ocorre, é importante você dizer esse horário, certo? Para que a gente consiga fazer o flagrante. Entendi.
Bem, então a gente pode agora repetir o site, né, o endereço. Tem mais alguma outra coisa? Não, aí vai ter que preencher toda a demanda, né? A gente não vai fazer isso, mas pode voltar para a página inicial. Aí depois você pode consultar a demanda, pode Isso. ver as minhas demandas, outras denúncias que você já fez e vai todo o histórico lá. O interessante do aplicativo, do site, né, é justamente esse, porque você pode ficar acompanhando qual foi o resultado. Próprio, né? O resultado da fiscalização. Você não vai precisar ficar ligando para a AGEFIS para saber se a fiscalização já foi, se Entendi. constatou a infração, né? Você já verifica pelos canais. Então tá, agora repete o endereço aí. Então, o endereço é denuncia.agefis.fortaleza.ce.gov.br. Telefone 156. Telefone 156 e o aplicativo Fiscalize Fortaleza. Beleza. Você tem números para dar para gente? Porque a gente falou tanto de denúncia, de fiscalização. Como é que estão os números aí? O ano de 2020, a gente já teve bastante fiscalização, certo? Mesmo com o comércio bem fechado, Mesmo né? assim, até porque na pandemia a gente trabalhou bastante. No e-commerce, né? Também, Aham. e também, não sei se você vai lembrar, mas quando a pandemia começou muita venda de álcool gel, máscara, Lembro. luva, e aí muitos estabelecimentos aproveitaram o momento e aumentaram o valor, né, do produto, porque a demanda tinha aumentado. Mas era um produto que eles já tinham em estoque, não tinham motivo para ter aumentado. Então a gente fiscalizou, a gente foi bem em cima, assim, das farmácias, principalmente, que estavam comercializando. E pegou o valor do produto e de repente duplicou isso e vocês Exato. ficaram em cima. Conseguiram fazer essa fiscalização? Conseguimos, fizemos Entendi. muitos flagrantes, inclusive. Imagino. Você tem os números assim, Tenho. em cerca de cor? Sei que às vezes a gente não é bom com número, né? Mas você tem assim, por exemplo, quantos foram autuados em 2020, mesmo com a pandemia? Em 2020 a gente fez aproximadamente 1.000 fiscalizações, certo? 1.000? Aproximadamente 1.000, o ano ainda não terminou, então esse Certo. número vai aumentar. E a gente, de documento fiscal, emitimos 300 documentos fiscais entre notificação e autuação, né? Lembrando que aquelas empresas que eu te falei, microempreendedor, o microempreendedor individual e a empresa de pequeno porte, ela primeiro tem que ser notificada, né? Para depois ser autuada. Entendi. Então, Aí a gente aí tem, estão né? os dados, isso. Seria um raio-x disso, né? Aí tem 2019 e 2020, né? Um comparativo. Certo. O que é que você destacaria nesses números? Assim, o que é interessante colocar? Olha, eu destacaria assim que esse ano, né, de 2020, ele já está bem próximo aí dos números, né? Se você for ver das denúncias ali, 2019, 2020 já está Foram 1.268 denúncias, né? Com relação a 2019. Isso. E estamos em setembro, Já na tem, metade, 981, né? Isso, já Então, tem 981. E aí, por que isso? Você acha que as pessoas estão buscando mais os direitos, estão querendo mais denunciar, ou foi por conta mesmo da pandemia? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que as pessoas têm, cada ano que passa, elas têm mais consciência, né, dos direitos dela, a informação chega para ela. E também a pandemia, acho que ajudou bastante. Realmente, a pandemia foi um momento em que houve muito abuso, né, enfim, contra o consumidor. Infelizmente. A gente vê que, só para encerrar, 2020, das 981, a gente tem a grande campeã, negativamente falando, de 668 denúncias de práticas comerciais abusivas. Exatamente. Aí a questão do preço, né? Do Sim. preço praticado e do aumento de preço, ela está dentro dessas práticas aí, comerciais abusivas. Maravilha, legal. Então, Nádia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Notícias de Fortaleza, na TV Terra do Sol. Você que é gerente de normatização da AGEFIS, sempre que tiver novidade pra gente, eu não sabia, confesso para você que não sabia que a AGEFIS tinha essa relação com o contrato com o consumidor, né? E obrigado pelas informações também. Imagina, a gente que agradece o espaço, é sempre um prazer estar aqui com você. Valeu, a gente faz uma pausa e volta logo em seguida. E claro, você não vai sair daí. Até já!